Olá, amigos, retornamos para mais um episódio inédito, exclusivo do podcast Casos de Júri. Eu, Vinícius Vargas, aqui perante todos vocês, com meu dileto amigo, irmão, colega e camarada, Marcos Hauser, advogado de envergadura e nome, que me acompanha aí no júri, né, Marcos? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, consigo te tolerar, né, fazendo alguns júris, né? E hoje, doutor Vinícius, sobre qual júri vamos falar? Hoje nós vamos falar de um júri muito interessante que nós tratamos, que na verdade é a essência do Tribunal do Júri, que é aquela coisa, é a briga de bar, né? Se tratava, era, o pessoal saber, né? Era uma tentativa de homicídio qualificado, se não me engano a qualificadora, ela tem razão do motivo, né? Motivo. Isso era em razão do motivo. Era duplamente qualificado também, um modo que impossibilitou a defesa da vítima, né? Eram duas circunstâncias que qualificavam e agravavam o delito. Então, era a surpresa, né? O recurso que dificultou a defesa do ofendido e também o motivo. O motivo que era fútil ou torpe. Fútil. Em razão de uma briga. De uma dívida. De um desentendimento anterior em uma casa de tolerância, né? Eu diria que é uma casa de entretenimento adulto masculino. Isso, também. Isso. Entendedores entenderão, né? Entendedores entenderão. Mas antes disso, Marcos, eu quero deixar registrado e muito bem anotado aqui que ele está sempre assim, me milindrando. Começou cedo hoje. Me humilhando, me desprestigiando. Mas estamos sempre ombreando um ao outro na bancada de defesa no Tribunal do Júri. Então, muito embora ele utilize esses, vamos dizer assim, esses impropérios em relação à minha pessoa, algumas virtudes eu devo ter. Me concede sua parte? Sempre. Ele esqueceu de falar que não raramente eu o desprezo. Aliás, na maioria do tempo. Essa parte ele esqueceu, mas então em complemento, né? Para que não se diga que não falamos sobre o desprezo também, né? Desprestígio. Não, no teu caso é desprezo mesmo. Desprestígio é algo mais light, né? O meu sentimento em relação a ti é de desprezo mesmo, não é um simples desprestígio. Tu vai ver só. Marcos, assim, então, vamos falar sério, né? O pessoal não quer ladainha, chinelagem aqui no podcast. Mas esse é o júri da chinelagem. Esse é o júri da chinelagem. Por quê? Porque a história, pro pessoal, o nosso público entender, né? E aí vai nos seguindo já no Instagram, coloca aqui, o pessoal da técnica já coloca aqui, ó, embaixo, o Instagram e o canal no YouTube, pro pessoal nos seguir aqui. Pois bem, tu não tá acostumado com a minha pronúncia, né? Não. Nem eu, nem ninguém. Infelizmente, né? Ou felizmente, a minha pronúncia da língua inglesa, ela é perfeita, né? Inclusive, eu te sugiro, né, se tu pretendes viajar para os Estados Unidos ou algum outro país de língua inglesa, que se tu verifique, né, antes de embarcar no avião, se tentativa de homicídio contra a língua pátria deles não é crime lá. Não, porque se for, tu chega lá, é cadeia. É que, na verdade, é a minha pronúncia, né, que ela é muito adequada para a língua inglesa. Mas, pois bem, se tratava de um homicídio qualificado na modalidade tentada mediante disparo de arma de fogo dentro de um estabelecimento comercial, num bar. Um bolicho. Isso, um bolicho. Numa cidade do interior. Isso. E réu e vítima eram amigos. Não só de copo, né? Eram amigos de longa data. Eram até compadres, né? Se eu não me engano, ali recentemente, um teria convidado o outro para ser padrinho de comunhão da filha, ou de crisma, algo nesse sentido, né? Eles já se conheciam, já nutriam uma amizade a longa data. E naquele dia, era uma tarde, né? Eles haviam marcado um almoço, como sempre ocorria, né, Marcos? Nas sextas-feiras. Nas sextas-feiras, isso, ao meio-dia. Eles marcaram um almoço, uma churrascada neste bar, né? E
depois do almoço, acabaram se deslocando para esta, vamos dizer assim, como é que é? Casa de entretenimento. Adulto masculino. Adulto masculino, né? Que é a zona do Meretrício, né? O pessoal comenta. Isso. Né? Dizem, né? Dizem isso, a zona do Meretrício. Que, segundo a prova do processo, recém havia inaugurado ali na cidade. Né? Exatamente. Isso, segundo relatos. E lá teria ocorrido, eles foram, não só eles dois, né? Foram com mais amigos. Mais amigos, isso. Isso. Na verdade, toda a turma que tava lá no churrasco, meio-dia, foi lá pra ouvir música, segundo Exatamente eles. Isso, para ouvir música. E pagar a cerveja caro. Isso. E lá teria ocorrido um desentendimento sobre que a vítima teria saído sem pagar a comanda. Na verdade, a situação seria a seguinte, que a vítima teria ido até o banheiro, e durante a ida dela até o banheiro, esses amigos teriam pego, então, a comanda dele, adquirido cerveja ou alguma bebida alcoólica na comanda dele. Ele, ao ver aquelas anotações na comanda, ele, isso aqui eu não vou pagar, eu não consumi isso aqui, ele sai sem pagar. E aí, um desses amigos, né, que não era o atirador, era o primo, eu acho, não era o réu. Não era o réu, exatamente. Ele acabou pagando essa comanda da vítima justamente porque ele queria evitar qualquer tipo de confusão naquele ambiente, porque poderia se tornar uma situação um pouco perigosa, vamos assim dizer. Porque até segundo as testemunhas do processo, esse que teria, vamos dizer assim, gerado toda a discussão, porque pela atitude da vítima em ter saído sem pagar e deixado os amigos ali nessa situação. Porque, segundo a prova do processo, as testemunhas, tipo assim, sair sem pagar de um lugar como esse, né, geraria seus conflitos, assim, vamos dizer assim. Seus riscos, né? Risco. Era algo muito arriscado, né, para quem fica se alguém sair sem pagar. Então, isso que foi, vamos dizer assim, o motivador do debate, da discussão. Exatamente. E mais tarde, então, ao final da tarde, né? Isso. Eles teriam se reencontrado no bar. No bar, exatamente. No bar em que eles fizeram aquele almoço meio-dia. Só que o nosso cliente, o réu, ele volta dirigindo até o bar, deixa lá o primo dele que pagou a conta, retorna até a sua empresa. Porque ele teria que pagar os funcionários. Pagar os funcionários dele, porque ele pagava por semana, enfim. E no caminho de volta entre a empresa dele e o estabelecimento, e esse bar, ele teve que fazer uma parada para pagar uma dívida que ele tinha com a AJ. Isso, que não tinha nada a ver com a vítima. Que não tinha nada que ver com a vítima. Só que como esse AJ vinha ameaçando ele de morte, porque ele não estava pagando em dia as parcelas. Inadimplente. Isso. Que não é agiota, né? Ele é, como é que é? Ele gera microcrédito urbano. Ele opera fora do sistema financeiro. Não é agiota, é um operador de microcrédito urbano. Isso. Autônomo, né? Isso, autônomo. Enfim. E o que acontece? Como ele estava se sentindo ameaçado por esse empreendedor autônomo, o que ele faz? Ele se arma, né? Ele se arma, pega, acho que era um revólver, Um revólver que ele tinha, isso. Acho que era um 38, né? 38. Era um 38, se arma, encontra esse empreendedor autônomo aí. Faz o pagamento, enfim, num local até próximo ao bar e dali ele volta pro bar. Quando ele retorna pro bar, o primo dele já não estava mais lá. Já havia ido embora. Só que nisso chega também a vítima. Ou a vítima já estava ali? Não, a vítima chega depois dele. Isso, chega depois. A vítima chega depois dele, ele estava ali tomando cerveja, enfim. E aí ele começa a conversar com a vítima. Olha, o que tu fez não é certo. Não é certo e tal. Pô, isso é molecagem. Pô, deixou nós mal e tal. E assim, não era nem tanto pelo valor financeiro. A questão não era financeira, a indignação deles. A indignação deles era justamente essa. Pô, tu nos deixou tu saiu sem pagar a tua conta num local que não é muito propício a se fazer esse tipo de coisa e nós tivemos que pagar a tua conta, porque ele efetivamente tinha gastado aquilo. Só que eu acho que por alguma razão ele não conseguia lembrar. Porque ele...
Segundo o doutor Segundo Vinícius... a prova do processo, a vítima tinha um vício, né? Um vício. Segundo o doutor Vinícius, durante a instrução do plenário, ele falou para os jurados que a vítima tinha ido no banheiro para cheirar o pó dos azulejos. Não, mas ele foi pro banheiro, mas não era para cheirar o pó dos azulejos, era para cheirar outra coisa. Não, é que ele gostava muito, né? Ele tinha já platina no nariz até, né? Narizinho Os de platina. amigos diziam pra ele, vou botar platina no teu nariz. Né? E aí e ele chega no bar e aí gera esse... E ele não aceita Ele não aceita a crítica, exatamente. Isso, ele não aceita a crítica do acusado, do réu. Exatamente. E aí que gera esse conflito. E a vítima era um cara grande, um cara, né, digamos assim, um cara forte, e o réu já é um cara mais magrinho, mais franzino, enfim. E o que acontece? Esse, pelo menos, ao menos, é o relato do réu, né? Que eles iniciam essa discussão do pagou, não pagou, por que não pagou, enfim, da atitude em si. E a vítima começa então a xingar o réu, começa a proferir impropérios, dizendo que a mulher dele traía ele, que os filhos dele não eram dele, enfim, chegou nesse nível a conversa. Isso confirmado pelos demais que estavam presentes na mesa. Por todos os presentes ali no local. E nisso a vítima faz um movimento brusco, como se fosse agredir ou atacar o réu. Na oportunidade, então, que ele saca ele para de pé, puxa o revólver, dá um tiro na mesa. Isso, ele efetua o primeiro disparo na mesa. Na mesa. Isso, e aí é quando a vítima faz um movimento, porque daí é aquele negócio de se levantar, levanta, o outro levanta, enfim. Então, e aí é quando ele faz o disparo, atira na mesa, te abafa, né, te sossega. E aí a vítima faz algum movimento brusco que ele toma o segundo tiro que pega no braço. Até porque a vítima, né, era conhecida no local por andar sempre com uma faca na cintura. Exatamente. Então, por que o réu atira? Justamente para evitar qualquer tipo de tentativa de ação ou de reação, né, da vítima. E mesmo com esse tiro na mesa, isso é documentado pela própria Polícia Civil, que esteve no local, tirou o fato, fez um levantamento fotográfico do local. Ele dá esse primeiro tiro e mesmo assim a vítima continua investindo contra ele. Oportunidade na qual, então, ele dá um tiro que pega, acho, no ombro, né? No ombro. E aí pega enfim, eu sempre esqueço, na escápula. Na escápula. Isso, pega na escápula da vítima. E ele sai, ele consegue sair, o réu não vai atrás. Não vai atrás, enfim. Então, na verdade, nós tínhamos... E a tese defensiva que mais se adequava ali no processo era realmente a ausência de dolo, né, Marcos? Isso, exatamente. Era retirar o dolo na vontade, né, de matar, de tirar a vida da vítima. Porque, na verdade, o que nós defenderíamos, o que a prova permitia defender, era um crime de lesão corporal. Que... pelo decorrer do tempo, pelo andar da carruagem, já teria operado o fenômeno prescritivo. Então, estava prescrito o crime de lesão corporal. E nós fomos, né, para o processo, enfim. E aí, tinha um outro ingrediente nessa equação, um outro fator nessa equação, que era uma ação indenizatória que a vítima havia ajuizado contra o réu. No âmbito civil, né, cobrando uma indenização pelo disparo, né, pelos disparos que havia tomado. De modo que, mesmo desclassificando a tentativa de homicídio para lesão corporal, isso repercutiria negativamente para o réu lá na ação civil. Então, a gente começa o júri e o próprio Ministério Público ele toma a iniciativa de retirar o dolo. Isso, de retirar o dolo e pedir a condenação no crime de lesão corporal. E é aí que nós, né, Zão, que a nossa tese principal passa a ser tese subsidiária e nós, então, sustentamos a legítima defesa. Exatamente. Ali. Até porque, né, a prova colhida no plenário permitia isso. Porque uma coisa importante destacar, que é o seguinte, mais uma vez, nós fomos contratados tão somente para a atuação do plenário. Porque o colega que nos antecedeu
teve algumas questões que ele não explorou durante a fase do sumário da culpa. Então, essa questão das circunstâncias, o que aconteceu exatamente lá no bar... A da dinâmica, né? A dinâmica dos fatos até então não estava muito clara nos autos. Até então, né, os depoimentos não conduziam à possibilidade de sustentar uma legítima defesa. Com a prova colhida durante a instrução de plenário, foi possível, então, a gente sustentar a tese da legítima defesa. Por quê? Porque as testemunhas ouvidas no plenário confirmaram que a vítima havia ingerido álcool, que a vítima tinha por hábito brigar, puxava briga, que não era a primeira vez que ele provocava, que ele agredia. Que ele tinha esse negócio da faca, de andar sempre com uma faca. Que, inclusive, ele já teria brigado com outras pessoas lá. O histórico de antecedentes da vítima não recomendava. Ele apresentava um longo histórico de brigas em bar, de confronto com a polícia. Ele já brigou com guarda municipal. Ele assim, ó, resumindo, ele parava rodeio para 4, 5 brigadianos. Exatamente. Bem por aí. Exatamente. Então, no histórico de antecedentes policiais dele, o que ele tinha? Ele tinha briga com guardas municipais, guardas civis, ele tinha briga com policiais militares, ele tinha desacato à polícia civil. Polícia civil. Só faltou a Polícia Federal, mas ele ainda chega lá, ele tá no caminho. Tá no caminho. Entendeu? Ele tá começando pela ordem. E em plenário ficou mais do que evidente essa beligerância, né, da vítima, que inclusive quis bater boca com o próprio promotor de justiça. Exatamente. Plenário, né? Enquanto o promotor inquiria ele acerca das circunstâncias em que se deram os fatos, ele assume um tom belicoso com o promotor, ele começa a confrontar e afrontar o promotor. Isso na frente dos jurados. E depois, inclusive, eu uso essa atitude dele, eu falo para os jurados: vocês imaginam quem era essa pessoa ali no bar, bêbado? Se aqui, hoje, na frente de um juiz, com os policiais militares presentes aqui, ele confrontou, ele não teve respeito pela autoridade do promotor de justiça, imagina o que ele não faz lá no bar, bêbado, com os amigos dele. Então, assim, a própria conduta do réu... O comportamento do réu em plenário contribuiu para que nós conseguimos sustentar uma legítima defesa, né? Muito embora a prova do processo ali, a gente vai para o plenário preparado para pedir uma ausência de dolo, né? Uma desclassificação para lesão corporal, mas é o que a gente chama, né, Marcos, do efeito borboleta, né? Há um efeito borboleta em plenário que nos permite, então, virar o jogo, né? Exatamente. Além do promotor vir com a tese desclassificatória, essa questão do comportamento da vítima em plenário faz com que a gente vire o jogo e sustente como tese principal da defesa a absolvição do acusado. E também o ingrediente era a existência da ação cível, da ação indenizatória, em que nós utilizamos isso em favor do réu, porque na verdade a vítima era dinheiro, ela não queria justiça, ela tinha interesse patrimonial financeiro. Exatamente. E isso ficou muito claro porque eu inquiri ele. Tá, mas o senhor ajuizou uma ação civil contra o réu? Sim, ajuizei e tal. E ficou muito claro que ele não estava preocupado com a condenação do réu na esfera criminal. Ele queria uma condenação ali tão somente para poder dar andamento na ação civil. Porque ele até disse, o meu advogado disse que está só esperando o julgamento, que o processo lá indenizatório está parado, só esperando o julgamento aqui para ele ser condenado lá. E aí o promotor nos traz um elemento para o processo que até então nós não conhecíamos, ninguém conhecia esse elemento. Porque quando eu pergunto isso, né, o promotor me deu uma olhada e tal, e aí nos debates o promotor ainda falou o seguinte: normalmente eu não concordo com essa linha de inquirição da defesa, mas no caso de hoje... me parece muito pertinente a questão que a defesa levantou sobre a ação civil, porque toda a semana ele me ligava, a vítima, no caso, ligava para o Ministério Público querendo falar com o promotor para saber como estava a ação penal, porque ele queria dar andamento na ação civil. Então, o próprio promotor traz essa informação para o processo, dizendo que o que a vítima quer, na verdade, é dinheiro. Bom, quando o promotor traz esse elemento para os autos,
ficou muito mais fácil ainda para demonstrar para os jurados qual é a verdadeira intenção da vítima com aquela ação. Porque ele começa a inventar tanta história, ele mente em juízo, chega a ser descarado, porque ele mente sobre a dinâmica dos fatos, o relato dele é incompatível com a prova, inclusive produzida pela polícia. Porque a questão do tiro na mesa, ele diz que não, que ele atirou de frente. Ele deu um tiro de frente para me acertar, mas ele errou, pegou na mesa. Só que pela dinâmica que ele relatou, seria impossível, porque o tiro teria que ter feito uma curva. Ele teria que ter feito um tiro num ângulo de 90 graus, seria um tiro impossível, porque as fotos da polícia deixam bem claro que o projétil atinge a mesa, perfura ela, pega no chão e vai em direção à rua. Só que ele fala que o réu teria dado a volta na mesa e atirado de frente nele. Seria um tiro impossível, ele não conseguiria atirar de frente e o projétil tomar essa trajetória. Não, era totalmente incompatível com esse levantamento feito pela própria autoridade policial por ocasião do fato. E além disso, nós tivemos um outro ingrediente que foi o relato da esposa do dono do bar. Porque o dono do bar havia falecido já na época do júri. Então nós ficamos só com a esposa, pedimos a substituição pela esposa. E acabamos ouvindo ela, e ela estava no bar, não chegou a assistir propriamente o momento do fato, mas ela estava no bar e pôde nos dar também relatos sobre o perfil do réu, sobre o perfil da vítima. Sim. E foi ela que foi limpar lá quando esvaziou. Isso. E ela nos relatou sobre as coisas que ficaram em cima da mesa. Exatamente. Sobre bem as lembrado. Coisas que ficaram em cima, carteira, celular e cigarro, o que também confrontava o depoimento da vítima, que a vítima ergueu a mesa para poder se defender, porque se ele não tivesse erguido a mesa, sim, ele teria morrido. Ele relatou que ele se levantou, virou a mesa por cima do réu e fugiu, e aí tomou um tiro. O que é mentira. Primeiro, porque a mesa era chumbada no chão. Isso. Ele teria que literalmente arrancar do chão a mesa, coisa que ele não conseguiria. E o relato que essa testemunha nos trouxe, ele foi muito importante, porque ela falou, não, depois eu até recolhi e guardei. Tá, mas estava no chão? Não, estava em cima da mesa. Então, quer dizer, ele não virou a mesa. Ele não virou a mesa. Porque não seria impossível ele virar a mesa. E outra, porque se ele tivesse virado, com certeza, a testemunha teria juntado as coisas do chão e não de cima da mesa. Mas essa questão da mesa era muito relevante também, porque isso estabeleceria as circunstâncias alheias à vontade do acusado em relação à tentativa, que é o que está previsto lá no artigo 14.2 do Código Penal. Então, era um fator importante de nós esclarecermos, porque isso influencia na tese desclassificatória, neste caso, sustentada pelo próprio promotor de justiça, adiantada pelo próprio promotor. Até porque a gente não sabia, né? A gente não sabia que o promotor iria vir pedir a desclassificação. A gente imaginou que ele iria seguir na tese da tentativa de homicídio. Porque a gente vai para o júri com a pronúncia, né? A pronúncia é tentativa duplamente qualificada. Bom, é isso que ele vai sustentar, né? A gente só fica sabendo na hora, ali, quando ele iniciou, porque como é ele que fala primeiro, ele que foi ali, então... E inclusive, a história do júri da chinelagem, né, que a gente brincou aqui antes, essa foi a expressão utilizada pelo próprio promotor de justiça. Lá pelas tantas ele fala, eu tenho coisa mais importante para fazer do que tá aqui tratando dessa chinelagem, que é isso aqui. Briga de bêbado em bar. Né? Eu tenho muito mais processo na comarca para tocar do que tá me preocupando com briga de bêbado em bar. Tanto é que por isso que ele também por isso ele pede a desclassificação pro crime de lesão corporal ao invés de crime de tentativa de homicídio. Mas tem uma questão, e foi muito interessante, porque eu tenho a impressão que nós tivemos a mesma ideia ao mesmo tempo, tanto é que a gente se olha e diz, pô, nós vamos ir por aqui. Uhum. Porque durante a inquirição do réu, o doutor Vinícius começou a perguntar quantos filhos tu tem. Daí ele contou a história dele, que ele tinha perdido a esposa, tinha criado os filhos sozinho, que agora tinha um novo casamento, teve mais um filho, enfim. Uma história, assim, até bem tocante, a história dele, né? E aí ele falou, não, eu tenho uma empresa assim, eu tenho tantos empregados e tal. E o que a gente faz?
com base nesse relato do réu e com base no fato que a vítima já tinha deixado bem claro que a intenção dele era puramente financeira, econômica, o que nós levamos para os jurados? Nós usamos a questão da ação cível para convencer os jurados a absolver. O que nós dissemos para os jurados? Em resumo, né? Olha, se vocês acolherem a tese do Ministério Público e desclassificar a acusação de um homicídio na forma tentada para lesão corporal, a vítima vai sair daqui com dinheiro. Ele vai conseguir o que ele quer, que é dinheiro. Vão tirar dinheiro. O doutor Vinícius falou o seguinte: vocês vão tirar o pão da boca das crianças. A comida da boca das crianças. A comida da boca das crianças. Pra botar no bolso desse sem vergonha desse chinelão aqui. Exatamente. Por outro lado, se vocês reconhecerem a tese da defesa, a tese de legítima defesa, a vítima não leva nada. Ele não vai conseguir o que ele quer. Então, na verdade, na hora da votação, a discussão já não era mais se era uma tentativa de homicídio, se era uma lesão corporal ou se era uma legítima defesa. A questão se tornou a seguinte para o jurado votar: tu quer que a vítima receba uma indenização, sim ou não? Essa virou a pergunta oculta, né? Exatamente. Na quisitação. Isso. E aí, essa que é a beleza do julgamento pelo tribunal do júri, né, Marcos? Porque ao passo que o juiz togado, ele tá preso naquele rigor da técnica e na frieza da letra da lei, o jurado não. O jurado, ele consegue julgar com a alma, né? Ele consegue julgar com a emoção, com o sentimento, mas de acordo com o seu caráter. Exatamente. Porque, veja bem, o réu era um cidadão que produzia, que gerava emprego na comunidade. Sem antecedente algum. Sem antecedente nada. Só que ele é um evento isolado na vida dele. Um histórico impecável. Impecável. Ao passo que a vítima era aquele tipo de pessoa e também com aquele tipo de interesse. Exatamente. Que era econômico-financeiro. E é esse o cálculo, né, a equação que o jurado faz quando dá a sua decisão, profere a sua decisão. E aí, então, acabou sendo reconhecido, né, no quesito genérico, o jurado absolve o acusado. Então, por maioria de votos, foi respondido positivamente esse quesito e o réu acabou absolvido. Porque o que consta na ata do júri é que a defesa sustentou como tese principal a legítima defesa, que está, então, abarcada pelo quesito genérico da absolvição, e uma vez o Conselho de Sentença respondendo sim, né, de forma majoritária, sim, a esse quesito, então, o que ficou demonstrado é que o réu foi absolvido por legítima defesa. O que vai influenciar, né, lá na ação civil, que é também uma excludente de responsabilidade civil. E a impressão que eu tenho é que, independentemente dessa ação civil, a impressão que eu fiquei dos jurados é que eles iriam absolver o réu pela legítima. Mas a questão de dar ou não uma indenização para a vítima foi a cereja do bolo. Se alguém tinha alguma dúvida se era legítima ou não, quando o doutor Vinícius levanta essa questão: olha, vocês querem dar dinheiro para ele? Vocês escolhem. Ali, todo mundo diz: não, eu não quero dar dinheiro para ele, então eu vou ter que, no terceiro quesito, dizer sim, que o jurado absolve o réu. Então, E essa é a beleza do júri. É tu poder se valer de argumentos extra altos. Isso é um fator fora do processo. Exatamente. Mas também para o jurado isso é uma questão de justiça. É justo o indivíduo que xingou, que ameaçou, que não tem respeito nenhum pela autoridade, se beneficiar da própria torpeza, porque nesse caso seria sim ele se beneficiar da própria conduta torpe dele, porque ele que inicia toda essa confusão. E não seria justo que ele tivesse algum proveito econômico de uma situação que ele mesmo criou. E é aí que vem a questão do que o promotor estabeleceu, que é o júri da chinelagem. Porque o chinelão é a vítima. Exatamente. Quem é o chinelão nessa história toda é a vítima. E isso também contribuiu para a absolvição do acusado. Vamos encerrando, Marcos? Vamos encerrando por aqui, isso. Eu acho que ficou bem... Eu acho que já ficou bem claro, né? Ficou bem evidente essa questão
do que influencia, dos fatores que influenciam e contribuem. E muitas vezes o improviso daquele que ocupa a sagrada tribuna defensiva é algo crucial, algo crucial e determinante, acima de tudo, para lograrmos um resultado favorável. Porque a gente vai preparado para um júri. A gente estuda o processo de capa a capa, de cima para baixo, de trás para frente, da direita para a esquerda, porque tem que ter tudo decorado. Mas, ainda assim, nós temos que ter a capacidade de improviso, porque a beleza do júri é essa. E não só de improviso, Vinícius. Me parece a capacidade de perceber, né, que a dinâmica dos fatos vai se alterando conforme as testemunhas são ouvidas, conforme a própria vítima é ouvida, a forma que a gente faz as inquirições, porque a vítima também nos confrontou, também nos afrontou. Lá pelas tantas ele queria fazer perguntas para mim, eu falei, não, quem responde aqui é o senhor. Eu pergunto, o senhor responde. A dinâmica do júri funciona assim, o senhor está sentado aí, o senhor responde as minhas perguntas. Se alguém tiver que indeferir alguma pergunta, é o magistrado que vai fazer ele que vai indeferir a pergunta. Entendeu? Então, eu acho... corta aí, cara. Corta nada, essa tem que ficar. A pessoa tá se batendo no troço. Essa tem que botar. Ele entrou em luta corporal com o microfone aqui. Uma luta espiritual. Quando vem dar um júri aqui já. Ai, cara, o que eu tava falando? Eu esqueci. Da sensibilidade, né? É, da sensibilidade. O bom do podcast gravado é isso, né, cara? Tu pode parar e retomar. Mas eu tava... cara, tu tinha falado do que mesmo? Não, tava falando da sensibilidade, que eu falei do improviso e tu disse, não é só o improviso, é essa questão da sensibilidade, tu poder sentir a mudança das coisas. Sim, tá, vamos lá então. Que é um improviso controlado. Toca direto, depois vocês... Toca! Isso. Tá, não, beleza. Não vai cortar. Só bota preto e branco ali. Pode botar. Eu não consigo mais encerra esse troço de uma vez. Não, o que eu tava dizendo é o seguinte, não é só... O que tu falou mesmo? Da sensibilidade. Não do improviso controlado. Não é só questão do improviso, também tem a questão da perspicácia do advogado, que tem que entender a dinâmica, que os fatos eles vão se alterando. Ele olha pra mim com essa cara de... Eu tô olhando pra câmera, pô! Corta aí, vamos de novo. Ai. Mas tu fala disso e aí já encerra. Tá. Chama pra o canal, pro Instagram, o caralho. Não, eu vou encerrar, não tu encerra, porque eu vou começar a rir de novo. Não, mas, doutor Vinícius, para além do improviso, também tem a questão que o advogado tem que ter a perspicácia, a sensibilidade de entender que o processo é dinâmico e conforme a prova vai se produzindo ali no plenário, tu tem que ir adaptando a estratégia a esses novos fatos. E isso, com certeza, é fundamental para ter um êxito, porque nós chegamos lá com uma estratégia e no decorrer do júri, nós mudamos essa estratégia e obtivemos um resultado muito melhor ao que a gente esperava inicialmente. Eu acho que sobre esse júri era isso. Não sei se tem alguma coisa para complementar, doutor Vinícius. Não, acho que é isso aí. Inclusive, o nosso cliente ficou muito contente, muito faceiro, exatamente por essa repercussão. Porque não só a absolvição ali no processo criminal propriamente dito, mas a repercussão positiva e favorável nessa questão da ação indenizatória. Porque até pelo tempo decorrido, por mais irrisória que fosse a indenização eventualmente a ser fixada pelo juiz, o tempo iria corrigir o valor a tal ponto que iria ficar uma monta assim, considerável. Né? Então, é isso aí. Agradecendo mais uma vez a audiência e a paciência, acima de tudo, pedindo desculpas, né, pelo meu colega que teve problemas aqui com a
a parte técnica, né, que tivemos um problema técnico, mas ele é assim, né? Ele se debate, entendeu? Então, agradecendo, pedindo para que os nossos telespectadores, ouvintes, nos acompanhem, então, no canal do YouTube e também no Instagram, né? No nosso perfil do Instagram. E outra coisa, nos mandem directs ali, querem perguntas, com sugestões ou dúvidas que eventualmente vocês possam ter em relação ao nosso podcast. Estamos aqui para isso, compartilhar essas ideias, essas histórias e experiências maravilhosas que somente o Tribunal do Júri, o tribunal mais democrático e justo do sistema de justiça criminal brasileiro, pode nos proporcionar. Só em complemento, então, quem quiser mandar direct xingando o Dr. Vinícius também fique à vontade, será um prazer divulgar, entendeu? Vocês não estão sozinhos nessa, podem ter certeza, não sou só eu sei que tem muita gente que nos assiste, que já não suporta mais ouvir a voz do Dr. Vinícius. Tá certo, pessoal? Muito obrigado aí pela paciência, pela audiência, segue a gente lá no Instagram, até a próxima!